Olá, comunidade Moriá, Carlos Borges, aqui para mais uma reflexão. Nós fizemos uma série de devocionais, Esperança entre as Ruínas, um estudo sobre o livro Lamentações de Jeremias. E hoje nós vamos refletir no mesmo tema, Esperança entre as Ruínas. O nosso texto bíblico se encontra em Lamentações, capítulo 3, os versos de 21 a 23, que diz assim na NVI, na versão da NVI: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Hoje eu quero trazer aqui um tema que talvez seja um dos mais necessários para o nosso tempo: como encontrar esperança quando tudo parece estar em ruínas. Todos nós, em algum momento da vida, caminhamos por lugares destruídos. Às vezes, são ruínas visíveis. Um casamento que terminou, uma doença, uma perda financeira, um luto, um ministério que não aconteceu como sonhávamos. Outras vezes são ruínas invisíveis, o cansaço da alma, a ansiedade, a culpa, o desânimo espiritual, a sensação de que Deus ficou em silêncio. E é exatamente nesse cenário que surge o livro de Lamentações. Jeremias não escreve sentado numa biblioteca confortável. Ele escreve olhando para uma cidade destruída. Jerusalém caiu, as casas foram queimadas, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo. O que parecia sólido desmoronou. E talvez seja por isso que esse livro fale tanto ao nosso coração, porque todos nós conhecemos, em alguma medida, a experiência de ver algo importante desmoronar. Jeremias não esconde a dor. Este é um primeiro ponto. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é que ela não maquilha o sofrimento. Jeremias chora, ele lamenta, ele descreve a devastação com honestidade. Isso me ensina algo importante. A fé verdadeira não exige que finjamos estar bem. Muitas pessoas acreditam que ser espiritual é nunca demonstrar tristeza, mas os profetas choraram, os salmistas choraram, Paulo chorou e até o próprio Jesus Cristo chorou. Há uma diferença entre viver sem esperança e reconhecer a dor. Jeremias faz a segunda coisa. Ele olha para as ruínas e diz: isso doeu demais. Talvez alguns de vocês precisem ouvir isso hoje. Não há pecado em admitir que algo mudou, machucou você. Há perdas que realmente doem, há feridas que realmente sangram, há noites em que realmente choramos. O momento da virada, nosso segundo ponto, mas então acontece algo extraordinário. No meio do livro mais triste da Bíblia, surge uma das declarações mais cheias de esperança de toda a Escritura. Diz o profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Perceba, as circunstâncias não mudaram. A cidade continua destruída, o sofrimento continua real, o problema não desapareceu. O que muda é o foco da memória.
Jeremias decide lembrar-se de algo maior do que as ruínas. Isso é profundamente atual. Nossa memória costuma ser seletiva, lembramos facilmente das ofensas, dos fracassos, das portas fechadas, das perdas, mas esquecemos as misericórdias. Esquecemos quantas vezes Deus nos sustentou, esquecemos quantas vezes pensamos que não suportaríamos e suportamos, esquecemos quantas vezes fomos guardados sem perceber. Jeremias nos ensina uma disciplina espiritual poderosa, trazer à memória aquilo que alimenta a esperança. As misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que frase extraordinária! Jeremias não diz: eu não sofri, eu não perdi nada, tudo deu certo. Ele diz: não fomos consumidos. Em outras palavras, foi duro, foi pesado, mas graças a graça de Deus nos sustentou. Talvez alguém aqui se identifique com isso. Você olha para trás e pensa: eu não sei como é que eu passei por aquilo. E a resposta talvez seja exatamente essa: misericórdia. Não foi apenas força, não foi apenas inteligência, não foi apenas existência, foi a mão de Deus sustentando você quando você já não tinha forças. Renovam-se a cada manhã. Esse versículo é ainda mais bonito quando lembramos do contexto. Jeremias está cercado de ruínas e, mesmo assim, consegue enxergar o amanhecer. O sol nasce sobre uma cidade destruída e aquele nascer do sol se torna uma pregação, como se Deus dissesse: a destruição não é a última palavra. Todos nós temos manhãs difíceis, há dias em que acordamos cansados, há dias em que a alma parece pesada, mas o texto não diz que a misericórdia se renova uma vez na vida, diz que ela se renova a cada manhã. Isso significa que Deus não entrega graça apenas para o passado, Ele entrega graça para hoje. Grande é a tua fidelidade. Jeremias chega então ao coração da esperança cristã. Grande é a tua fidelidade. Perceba algo importante: a esperança dele não está baseada na fidelidade das pessoas, nem na estabilidade da cidade, nem na política, nem na economia, nem nas circunstâncias. Está baseada na fidelidade de Deus. E aqui está uma verdade que sustenta a vida cristã. Tudo pode mudar, mas Deus permanece o mesmo. As estações mudam, o corpo muda, as emoções mudam, as pessoas mudam, os projetos mudam, mas o caráter de Deus não muda. Cristo entre as ruínas. Há algo ainda mais profundo. Jerusalém foi destruída, mas séculos depois, outro homem pisaria naquela cidade. Jesus também choraria por Jerusalém, ele também seria rejeitado, também sofreria, também pareceria derrotado. E na cruz, por um momento, tudo pareceu ruim. Os discípulos perderam a esperança, os sonhos pareciam mortos, o Messias estava crucificado, mas Deus transformou a maior tragédia da história na maior esperança da humanidade.
A ressurreição nos ensina que Deus sabe fazer vida nascer de lugares que pareciam definitivamente perdidos. Deus também habita entre ruínas. Existe uma imagem que sempre emociona. Nós gostamos de imaginar Deus apenas nos lugares bonitos, nos templos cheios, nas vitórias, nas celebrações, nos momentos de alegria. Mas Lamentações nos ensina algo extraordinário. Deus também está presente quando tudo parece destruído. Jeremias escreve olhando para uma cidade reduzida a escombros. Mesmo assim, ele continua falando com Deus. Isso muda completamente nossa compreensão da espiritualidade, porque muitas pessoas acreditam que só podem se aproximar de Deus quando estiverem fortes, quando vencerem determinado pecado, quando resolverem todos os problemas, quando a vida estiver organizada. Mas Deus nunca exigiu isso. Aliás, grande parte dos encontros mais profundos da Bíblia acontece justamente em momentos de crise. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi numa caverna que Elias ouviu a voz mansa do Senhor. Foi numa prisão que Paulo escreveu cartas cheias de esperança. Foi numa cruz que Cristo revelou o maior amor da história. Talvez Deus esteja mais perto de você nesse momento do que você imagina. Não porque sua vida esteja perfeita, mas justamente porque ela está em ruínas. O perigo de construirmos nossa esperança sobre coisas erradas. Jerusalém havia se tornado símbolo de segurança. O povo dizia: o templo está aqui, nada acontecerá conosco. Pouco a pouco, eles passaram a confiar mais na cidade do que no Deus da cidade. E isso continua acontecendo hoje. Nós colocamos nossa esperança em coisas boas, mas que nunca foram feitas para sustentar nossa alma. Colocamos nossa confiança no dinheiro, na saúde, na profissão, na estabilidade, na família, no reconhecimento. Tudo isso é importante, tudo isso é bênção, mas nenhuma dessas coisas suporta o peso da esperança, porque todas elas podem desaparecer. Lamentações nos lembra de uma verdade dura, porém libertadora. Tudo aquilo que pode ser perdido jamais poderá ser o fundamento definitivo da nossa vida. O único fundamento que permanece é Deus. É por isso que Jeremias consegue falar de esperança cercado por escombros, porque sua esperança não estava nos muros, estava no Senhor. Existem ruínas que Deus não remove imediatamente. Essa talvez seja a parte mais difícil da mensagem. Todos gostaríamos de um Deus que reconstruísse tudo imediatamente, mas nem sempre é assim. Jerusalém não foi reconstruída no dia seguinte, o povo permaneceu no exílio, as consequências continuaram existindo. Às vezes Deus muda primeiro o nosso coração, depois muda as circunstâncias. Nós queremos: Senhor, muda a situação. Mas Deus responde: primeiro vou trabalhar dentro de você. E é exatamente isso que acontece na vida cristã. A esperança não nasce quando os problemas acabam. Ela nasce quando descobrimos que Deus permanece conosco, apesar deles. A esperança é uma decisão espiritual. Existe uma pequena expressão em Lamentações que sempre me impressiona. Jeremias diz:
quero trazer à memória. Observe, ele não diz, lembrarei automaticamente, ele toma uma decisão. Isso significa que esperança também é disciplina espiritual. Todos os dias nossa mente recebe notícias ruins, fracassos, medos, inseguranças, e sem perceber vamos alimentando apenas essas lembranças. Jeremias nos ensina a fazer o contrário, trazer à memória aquilo que fortalece a fé, lembrar das respostas de oração, das livranças, das portas abertas, das pessoas que Deus colocou em nosso caminho, das misericórdias que recebemos sem merecer, sem perceber. Quanto mais fazemos isso, menos espaço o desespero encontra para dominar nosso coração. Cristo é a nossa esperança entre as ruínas. Talvez seja a maior beleza do livro. Lamentações aponta para Cristo. Na cruz, Jesus experimentou aquilo que nós jamais conseguiríamos suportar. Ele entrou nas nossas ruínas, carregou o nosso pecado, nossa culpa, nossa separação de Deus, nossa morte. Quando tudo parecia perdido, veio a manhã do terceiro dia. Perceba a conexão. Jeremias fala, renovam-se a cada manhã. No domingo da ressurreição, uma nova manhã nasceu para toda a humanidade. Desde então, toda manhã anuncia uma verdade. Cristo venceu a morte. Por isso, nossa esperança não é otimismo, não é pensamento positivo, não é força mental. Nossa esperança tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez você esteja vivendo entre ruínas. Talvez ninguém saiba o tamanho da luta que existe dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado até esta mensagem carregando perguntas que ainda não possuem resposta. Jeremias também teve perguntas, também teve lágrimas, também experimentou perdas, mas ele descobriu algo que transformou completamente sua maneira de enxergar a vida. A esperança não nasce quando tudo está bem. A esperança nasce quando descobrimos que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Hoje, antes de encerrarmos, eu gostaria que você guardasse esta frase, não uma frase minha, mas uma frase que Lamentações nos ensina. As ruínas podem explicar onde você está, mas nunca determinarão para onde Deus pode levá-lo, porque as misericórdias do Senhor continuam se renovando, sua fidelidade continua grande, sua graça continua sustentando os cansados, e enquanto Deus continua escrevendo a história, nenhuma ruína terá a palavra final. Que o Senhor fortaleça o seu coração, que Ele renove sua esperança e que Ele mesmo, e que mesmo entre os escombros da vida, você consiga olhar para o céu e dizer, como o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez você esteja olhando para alguma área da sua vida e pensando, só sobraram ruínas. Lembre-se de Jeremias, ele escreveu esperança cercado de destruição, não porque ignorou a realidade, mas porque descobriu que as ruínas não eram maiores que a fidelidade de Deus. Hoje eu quero deixar essa frase aqui no coração da comunidade Moriá. A fé cristã não nega as ruínas, ela planta esperança dentro delas. Talvez ainda haja lágrimas, talvez ainda haja perguntas sem respostas,
Mas para aqueles que caminham com Cristo, o sofrimento nunca tem a palavra final, porque as misericórdias do Senhor continuam se renovando e grande continua sendo a sua fidelidade. Amém. Que Deus o abençoe ricamente e quero que você medite nesta frase final. A fé cristã não nega as ruínas, ela planta esperança dentro delas. Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito. Carlos Borges aqui e obrigado. Fique com Deus.